Olá! Boa noite! Kelly, já, prima! Tuca, tamo junto! Oiê, Danila! Boa noite, Kelly! Van! Muito bom! Minha convidada Ju chegou. Minha prima, Gláucia! Legal! Que bom! Galera entrando. Vamos lá, Priscila, boa noite. É a primeira live da semana. Esse projeto que eu tirei da gaveta. Stephanie, boa noite. Quebra tudo, é nóis. Vivi, Jéssica, então, Lud. Então essa é a primeira live com a minha convidada, minha querida Juliana Nunes, desse projeto aí que eu desengavetei, que ser mulher, e essa primeira semana é a coragem de ser mulher. E eu coloquei aí como tema essa música da Pitty, que chama Desconstruindo a Amélia. No final, de repente eu leio a letra, que é muito legal. Se puderem, baixem, ouçam. Eu vou chamar a Ju, que é a minha convidada aí. Chamem as amigas, as manas, as filhas, as mães, chamem aí todo mundo pra gente falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. Preciso fixar o tema aqui. Isso, e aí eu quero que vocês compartilhem aí comigo, com a Ju. Se já passaram por alguma situação de preconceito, assédio sexual. Eu fiz uma pesquisa nos meus stories e tava lá que a maioria já tinha sofrido, das mulheres, já tinha sofrido assédio sexual. Esse é um assunto bem sério, né? Sem contar as outras questões aí que a gente tem também, como a desigualdade salarial, né? Mulheres que não ocupam posição de liderança dentro das empresas e tal. Mas vou chamar aqui a Juliana pra gente começar a conversar. Olá! Oi, Ju! Ei, Ana, boa noite. Tudo bem? Boa noite, como estás? Tudo certo? Mais uma semana. Alta É. semana essa aí, Ana. Nossa, semana desafiadora, viu? Semana poderosa aí, cheia de poder pra mulherada. Isso aí. Muitas emoções, muita energia feminina, É isso né? aí. Muito legal. Muito legal, né, Ju? Então, convidei a Ju aí para falar comigo sobre a mulher e o mercado de trabalho, né? A Ju já tem uma carreira ainda, né, Ju? Acho que é legal contar um pouquinho aí da tua carreira e falar também até das dificuldades que tu enfrentou. Não sei se tu conseguiu ouvir ali no começo eu falando sobre essa questão do preconceito, da desigualdade salarial, da questão até do assédio, né? E aí eu quero que a galera que está entrando aí, a mulherada que está junto aí com a gente, participe também. Eu vi que tem algumas mulheres que eu sei que tem algumas coisas aí para compartilhar. Então, Algumas histórias. esperamos aí perguntas ou comentários, exatamente. Histórias e tudo mais, né? Mas fala um pouquinho aí, Ju, conta
pra gente um pouquinho aí da tua outra carreira, da carreira anterior. Vou abrir meu coração aqui para vocês hoje. Isso aí, isso aí. Então, né, os que nos acompanham aqui toda terça, os que me acompanham, que acompanham a Ana, hoje eu estou aqui, trabalho como coaching de autoconhecimento, estou aí, né, no caminho da psicanálise e comecei a minha carreira profissional nova, bem cedo, desde os 18 anos, lecionando como professora de geografia. E eu comecei a minha trajetória, né? Ou seja, eu tenho essa formação, sou formada em geografia, lecionei durante 5 anos, tempo suficiente, né? Sim. Para identificar e construir ali, né, muitas amizades. Eu tenho, inclusive, alunos e alunas aí que me seguem, que me acompanham e que eu continuo nesse processo aí de transmitir algo para eles, e eu acho muito bacana isso. E depois disso eu fui para uma segunda carreira, né, que foi o mercado imobiliário. Eu sou corretora de imóveis também, trabalhei 7 anos na profissão. E talvez aí tenha sido, né, os maiores desafios dentro do mercado de trabalho que eu encontrei. Foi durante esse período, né? Hoje, Uhum. então, já há 2 anos eu tô nessa carreira, construindo ela de uma forma aí brilhante, eu acredito, né? A Ana faz parte dessa trajetória, fez parte dessa Sim. construção. Sou muito grata a ela, inclusive. Um Até aqui empurrãozinho. foi aquele vamos que vai dar certo. O caminho é esse Isso. aí e vai dar certo com certeza. E não só vai dar certo, como, né, já deu. Já Então, deu. Exato. essa é um pouco da minha trajetória, né? As carreiras que eu fui aí construindo durante o meu caminho, durante a minha vida. E das quais eu sou muito Uhum. grata, né? Porque eu acho que tudo Sim, serviu como um aprendizado. sim. Mas teve alguma dificuldade, Ju, nessa tua trajetória, como professora e depois como corretora? Teve alguma dificuldade aí, alguma situação desconfortável? Dentro do mercado imobiliário, que é um mercado masculino, assim como todo mercado no Brasil, né? Até falando um pouco É, sobre isso, estatísticas, mais de isso. 50% acho que do posto de trabalho aí são ocupados por homens, né? É uma Uhum, realidade que vem mudando. As mulheres, elas vêm aos poucos tomando o seu lugar, mas ainda é um mercado, né, que a gente encontra mais homens, principalmente onde eu atuei. Foram 7 anos e a maioria realmente dos meus colegas ali eram homens, né, por ser um mercado mais masculino. Então, acho que a maior dificuldade quando a gente tem um mercado onde sempre foi, né, um mercado mais masculino é tu te colocar nele de uma forma que tu consiga aí ter realmente reconhecimento, que tu seja vista de fato como alguém que conhece daquele assunto, que tem aquela experiência também, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade. uhum, Obviamente eu entrei nova também, então acho que isso, além de ser mulher e a idade também pesou um pouco, então acho que a grande dificuldade aliada à questão de ser mulher seria a questão da idade também. O desafio sempre foi gigante, né? Sempre buscar mais conhecimento, buscar mais entendimento e conseguir aí, eu acho que com os dons que eu tenho, eu acredito, né? Um deles é a fala, é a sim. comunicação, desenvolver isso da melhor forma possível para poder ganhar o destaque dentro do mercado. Acho que esse foi o meu maior desafio. Até é interessante tu falar isso, Ju, porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui e tal, e sobre a questão do mercado de trabalho e a mulher, e tem pesquisas que mostram que a mulher ela investe mais nos estudos. Então, por exemplo, em graduação, pós-graduação, em cursos, do que o homem, né? E o paradoxal é que ainda assim ela ganha menos. Sim. Então, por mais, né, que a mulher invista, que a gente, né, a gente faça todo esse investimento, ainda assim a questão do salário
para o É homem tá, exatamente essa diferença é enorme ainda, né? Boa noite quem está entrando agora, Neila, Tânia, que eu vi que entrou aí, Aline, né? Todo mundo que está entrando, boa noite. Se quiserem fazer perguntas ou compartilhar um pouquinho das suas histórias sobre, né, a atuação aí no mercado de trabalho, a gente está aí ligadas nos Estamos de comentários. olho. Exatamente. E aí outro dado que aí eu não achei tão interessante assim, e isso me faz querer também abraçar esse tema e essa causa que é cada vez mais da conquista do nosso espaço, né, da mulher aí não só no mercado de trabalho, no mundo, né, existindo, né, podendo ter voz, né? Ocupando todos os espaços que ela tem direito, né? Não Exatamente, só a questão do trabalho. exatamente. E mais um dado que eu peguei aqui do relatório do Fórum Econômico Mundial conclui que a igualdade de gênero só se dará se a gente continuar na evolução, né, pelos direitos da mulher e tal, em 2095. Caraca, Então, exatamente. Então, acho que mais do que nunca, a gente tem que, sabe, se unir, a gente tem que é, se nos valorizarmos, né, enquanto mulheres e valorizar as outras mulheres, né? que é importante também, né, Ana? Muito, 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 muito importante. Aí é óbvio, eu não quero nem entrar muito nessa outra seara, nesse aspecto, mas porque depois em outras lives a gente vai aprofundar um pouco disso, mas é muito louco a gente enxergar que não existe a tal da palavrinha, né, dentro desse meio aí que a gente fala do universo feminino, do feminismo e tal, que é a sororidade. A mulher, ela não muitas vezes ela não dá a mão para outra mulher, né? E quando a gente fala dessa. Muitas vezes é a primeira a tirar a pedra, né? Exatamente, né? A minha amiga Lisa aí entrou também, ela é, putz, empreendedora, empresária, professora universitária também, né? A gente sabe aí que também o universo da educação também tem aí bastante homens e bastante preconceitos também, né? Mas assim, acho que é importante esse olhar para as outras mulheres, né? Então, eu também já fui do mundo corporativo, da área educacional, da área de carreira, e de fato, principalmente a gente que tem essa cara mais novinha, sofre mais ainda o preconceito, né? Porque a gente não revela muito aqui pela nossa cara, muitas vezes a idade que a gente tem. Então imagina lá atrás, né, Ju? Eu super É entendo você. verdade, é verdade. E aí sofre com certeza esse preconceito, né? Eu lembro que muitas vezes eu ia em algumas reuniões, eu tinha que ir com o meu chefe, né? Porque ou com algum colega, porque dava Um ar mais de. uma outra cara, exatamente. Então realmente é muito e é doido porque às vezes a gente lida com isso como algo natural, né? Não, tudo bem, realmente, a gente precisa. Meu, ninguém Aceita, né, Ana? precisa Eu acho que vai até na isso. questão do aceitar, porque como a gente fala aí de ter que nem eu falei, né, durante muito tempo, eu acho que buscar conhecimento, buscar um posicionamento ali, só que às vezes a pessoa aceita aquilo ali e ela não tá conseguindo enxergar e perceber que existe essa diferença. E esse esforço maior é justamente por conta disso, entendeu? Então, Uhum, acho que é importante colocar essa questão. A minha irmã, eu nunca trabalhei no corporativo, né? Mas a minha irmã sim. trabalha no corporativo industrial, assim. Eu troquei uma ideia com ela já a respeito, e ela fala da dificuldde que é de ser mulher num ambiente onde a maioria é masculino, a maioria é homem. Uhum, E aí, como diz sim. ela, assim, ó, comparado aos cargos, né, de gerente, enfim, a quantidade de mulher é mínima, é muito pequena. Isso.
posicionar para que tu É, consiga quanto te mais colocar. sobe. Pode falar. Oi, Oi, Ju, deu Ana? uma cortadinha aí. Quanto mais sobe. Tô te ouvindo. Ah, tá. Quanto mais sobe, menos mulheres você vê e mais homens ocupando esses cargos de liderança, né? E como eu falei, assim, não é por conta, e é que as pesquisas mostraram, na verdade, não é por conta da falta de conhecimento ou de competência, né? Aí talvez seja a nossa cultura patriarcal, né? O machismo. É óbvio que a entrada, né, da mulher no mercado de trabalho não faz tanto tempo Recente, assim né? que a mulher entrou, é recente, exatamente, mas não existe muita diferença, né, se a gente parar para pensar, a não ser a questão, muitas vezes, óbvio, da força, né? O homem, ele é mais forte que a mulher, fisicamente, né? Mas a mulher tem uma força na alma, né? Intelectual, né? Intelectual, exatamente. Então, realmente, assim, no mundo corporativo, e não só no mundo corporativo em si, né? Acho que na questão do trabalho, né? Mais focando hoje nessa live na questão do trabalho, de fato existe muito preconceito, e aí tem um agravante ainda, né? Que tem a questão do assédio. Então, que vai piorando. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou ler o comentário aqui da Van, que ela falou assim, ó. O que me irrita no ambiente do trabalho é quando sua voz não é ouvida e quando você fala, tem sempre um homem que fala. Em resumo, é verdade, ela me contou isso. Por mais objetivo que você seja, parece que nunca somos o suficiente. Eu vou tentar contar a história, tentar resumir a história, resumir, viu? Mas resumir não a sua fala, viu? Mas a sua história. Se eu não me engano, numa reunião, uma coisa assim, ela estava falando e ela terminou de falar e já tinha dito que precisava ser dito, e aí o colega chegou e falou, em resumo, né, tipo, do que ela tinha dito, Sim. e continuou O falando assunto, praticamente as mesmas a coisas que mesma ela coisa. já tinha dito, né? Ou seja, por que precisa ter a voz feminina em si não é ouvida, ela não, né, não aparece, não tem voz, tem sempre O sempre não, né? masculino para Não ter que vamos reforçar generalizar. aquilo ali, para validar. Exatamente, Não vamos generalizar porque de fato não são todos e não são em todos os ambientes que isso acontece. Mas na maioria das vezes isso se dá, né? O cara querendo sobressair. Aí deixa eu ler outros comentários aqui que eu vi, eu perdi aqui. Aí a Aline colocou, pura verdade, quando a gente estava falando lá da questão da competição entre as mulheres, fomos ensinadas a competir uma com as outras. Infelizmente, mas só que assim, ó, ok, nós somos ensinadas, mas é o que a gente fala em todas as lives, né, Ju? Que a gente está aqui, geralmente às segundas-feiras, tal, a gente fala sempre isso. Tá bom, a gente aprendeu desse jeito, mas a gente não precisa Não continuar precisa. fazendo, pessoal, sabe? A gente pode fazer diferente, deve fazer diferente, né? Se aquilo está me incomodando, se aquilo não é benéfico, por que a gente vai continuar fazendo? Né? Acho que é muito de olhar para a gente e falar, putz, eu não vou fazer isso. Na verdade, muito pelo contrário, eu vou valorizar as minhas amigas, valorizar as manas, valorizar as minas, né? Valorizar toda a mulherada que está aí fazendo seu trabalho, fazendo sua parte, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Aí a Thaís colocou aqui, Ju, sua irmã, que já passou por isso, a idade pesa bastante e às vezes não temos a credibilidade devida por conta disso, é verdade. É isso aí. Hoje, Ju, tá me ouvindo? Pô, tô te ouvindo, aham. Ah, tá. Só que eu não te ouvi, tá meio que cortando. Não sei se para todo mundo é isso. Todo mundo tá ouvindo bem, me ouvindo bem, ouvindo a Ju bem. Porque para mim, Ju, tu corta às vezes. Eu tô te ouvindo perfeitamente, É, mas eu tô te ouvindo perfeito aqui. Não cortou absolutamente nada.
Ah, o teu tá cortando para mim um pouco, mas vamos lá. É, a Lisa falando que sim, ainda estamos em uma área mais privilegiada e isso nos fez muito coniventes com essa demanda e posicionamento. Precisamos recuperar esse quadro, sim. Fui muito negligente nessa luta. Precisamos recuperar, com certeza. Aí a Van falou, já tive um cliente que disse que queria falar com o gerente, até eu avisar que eu era gerente regional e que era responsável por mais de 1 bi de faturamento. Doideira isso, né? Doideira isso. Realmente acontece bastante isso. Essa questão do chamar o gerente, né? E esperar que o gerente seja um homem, né? Então, tá me ouvindo bem, mas a Ju não. A Ju tá com a imagem ruim. Será que eu vou te chamar de novo, Ju? Oi, Ana. Eu vou te chamar de novo. Oi, tá me ouvindo agora? Eu vou. Tá bem ruim, tá cortando Tá. a tua fala. Eu vou te chamar. Então, tá, beleza. Tá bom. Vamos lá, chamar a Ju de novo. Eu estava até vendo nas pesquisas, Lisa, que de fato a área da educação ela é mais privilegiada mesmo. É, ela é realmente mais privilegiada. Eu agora não lembro, eu anotei aqui em algum lugar algumas áreas onde a mulher tem mais espaço, a educação era uma delas. Vamos lá, ver se Ah, Ju melhorou. voltou, vamos ver se melhorou, exatamente. Legal, agora melhorou, a Bea falou. Mas a educação, né, Ju, tu que também trabalha nessa área, eu também trabalhei nessa área, mas eu trabalhei na parte mais corporativa, assim, business, tal, em escolas de negócio, então realmente o ambiente ele era mais dominado assim por homens, né? Feminino. Embora é, Onde eu trabalhei, a questão que nem ela falou, né? Sempre foi o ambiente mais feminino. uhum, E eu acho que realmente é como ela falou, né? Eu não sei até se não a gente olhando para o passado e tentando entender o porquê, né? Na minha família, as mulheres que foram para o mercado de trabalho são professoras. uhum, sim, Então eu já tive esse ambiente mais favorável, né? Em conversa com a minha irmã e a gente troca uma ideia também em relação a isso, a gente percebe que por mais desafiador que seja entrar no mercado, por mais que a gente tenha esse mercado muito masculino, nós tivemos um benefício grande e eu acredito que isso foi um incentivo, né? Igual a Ana falou, acho que a gente tendo consciência, a gente pode mudar e aquilo que a gente realmente põe consciência que está tudo bem, a gente pode continuar naquilo, que foi sempre ver, por exemplo, a nossa mãe trabalhando e lecionando uma vida inteira, se aposentou inclusive nisso, então foi uma inspiração positiva, talvez para que a gente conseguisse se manter no mercado, se colocar em primeiro, né? Se manter uhum, nesse mercado e se fortalecer, mostrando que realmente a gente é capaz e é merecedora de estar assumindo aquele posto. Eu fui para uhum. a área, né? Fui para essa área, área docente inicialmente. A Thaís foi para uma outra área que é o corporativo, que nem eu falei. Mas eu acho que uma coisa que a gente trouxe junto foi esse exemplo da mãe, sabe? De estar Uhum, sempre ali, de estar sempre se colocando, de sempre guerreira mesmo na questão do sim, trabalho. sim, legal, bacana. Um exemplo de mulher que foi à luta aí, né? Que É, foi a luta que ocupou seu independente do espaço. tempo, né? E do que Isso, viveu. Porque eu acho que isso é isso, importante de ressaltar, né? De a gente muito. realmente não desistir e continuar nessa busca, né? Nesse, igual tu falou, 2095 tá longe. Mas é Uhum. importante que a gente se mantenha firme para que essa data chegue realmente Agora, isso, exato, isso, né? hoje, O isso, quanto antes, para que não isso. demore, para que as pessoas, as mulheres entendam que a gente é sim capaz, a gente é sim merecedora, que a gente pode reverter esse quadro
e que a gente tem capacidade para isso, né? E que a gente, exatamente, que a gente pode chegar lá antes disso, né? A pesquisa mostra que é uma estimativa aí 2095, mas a gente pode e deve se unir para chegar antes, né? Nessa igualdade aí. Aproveitar e mandar um beijo para minha irmãzinha, também te amo muito. E vamos lá, aqui. Ó, a Bianca colocou que viu um documentário sobre a Antonieta de Barros, né? Ser professora é uma das poucas profissões aceitas pela sociedade. Realmente, a minha avó também, minha avó foi professora, minha prima que estava aí na live, não sei se ela está ainda, ela também é dessa área educacional e, de fato, a educação, ela aceita melhor essa questão da mulher, até porque eu acho que tem essa questão mais acolhedora, Mais né? afetiva, né? Mais afetiva, exatamente. É, de fato, é uma área onde é Eu acho mais. que foi uma área que abriu muitas portas para as mulheres, né? Então, acho que se a gente pega, pelo menos eu que vim de um município pequeno, né? A Bianca, ela foi minha aluna, inclusive. Ah, que legal! Um beijo aí Legal. pra Bianca, né? Mas a gente vê pessoas de gerações anteriores, assim, muita gente na área da educação, mulheres, né? Uhum, Então, eu acho que uhum, essa questão mesmo da facilidade de ser mais, se identificar mais com essa área, né? uhum. Possibilitou ter mais visibilidade ali. Exatamente, sem dúvida. E aí tem um outro ponto, a Tânia colocou aqui a questão do assédio, mas eu vou deixar um pouco mais para frente aqui da live. Mas antes eu vou falar também um pouquinho sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, né? Tipo, trabalhando numa empresa ou empreendendo, mais as outras funções, né? Sim, sim. Dona de casa, ou sendo mãe, né? Ou tendo aí também, às vezes, até uma segunda carreira, né? A gente não é mãe, né, Ju? Mas você ainda não é. Você ainda não é mãe, né? Eu não Eu. sou, né, Ana? No É, caso, é, tu já é, né? só de cachorrinhos, isso. Então, isso aí. Mas a gente tem aí uma dupla jornada. E aí eu pesquisei, também fiz uma pesquisa aqui, que muitas mulheres então possuem um trabalho doméstico, né? Então responsável ainda por limpar, cuidar dos filhos e tudo mais. E aí o IBGE levantou que um dado que comprova essa jornada dupla das mulheres, né? Então ele fala assim que enquanto os homens gastam cerca de 10,9, né? Aí tem tempo deles, né? Por semana nas atividades de casa, a mulher gasta o dobro, 21,3, né, de tempo aí, de horas. Então, realmente, fica mais uma vez aí comprovada essa diferença, né? Lisa também é mãe de dogs aí, Estatística, trabalha. e Isso. daí com agravante, né? Eu peguei esse dado, essa informação também, né? São 3 horas a mais, eu acho, por dia que a mulher Uhum, trabalha em média, sendo que quando a gente fala aí de salário, elas recebem o equivalente a 76% do que os homens receberiam, né? Então, a gente uhum, vê essa desigualdade gigantesca aí entre trabalhar mais e ganhar menos. uhum, sem dúvida. É verdade. Isso é muito. Em todas as pesquisas que eu fiz, assim, apontava isso. é, Descarado, assim, realmente. E aí, antes eu estava falando da questão dessas profissões, tal, que geralmente a mulher ocupa. Na verdade, assim, a educação, a questão da escrita também é um outro local, é, jornalista, né? Também está um pouco aí nessas profissões. O que a gente não vê muito são mulheres na área de tecnologia, na área da Engenharia, né? engenharia, né? Como pegando aqui até o gancho da Tuca, que falou que a mulher foi educada para ser professora ou dona de casa, né? E isso ainda permanece hoje nas mentes. E eu vou falar que não é só nas mentes masculinas, viu? Porque eu vou ter uma outra live para falar sobre essa questão da mulher machista,
né, com a minha querida prima que está aqui, a Gláucia, e não é só na mente masculina, é na mente independente de gênero, é na mente do ser humano, né? Se a gente parar para pensar também, a maioria das mulheres, né, são mães. A maioria das mulheres estão a maior parte do tempo com seus filhos, né? Então, acho que a gente precisa rever algumas questões aí. Óbvio que tem a questão do patriarcado, que tem a questão do homem, né, machista, até o posicionamento, às vezes, do cara mais agressivo e tal, né, que faz com que quem manda nessa casa sou eu, né, E aí já nesse entra até numa outra posicionamento. questão que a gente volta e meia debate aqui, né, Ana, em outras lives, Sim. que é a questão de dependência e tal, e até posicionamento, né? Porque se a mulher também não se posiciona, como vem cultural e permite aquilo ali, tá na mente, que nem tu falou, né? Já vem Uhum. nela, eu É, acho que aquilo vai se reforçando. E aí a sim. questão de tu virar essa chave, mudar essa perspectiva, né? E mudar esse cenário é mais difícil também, né? Sem dúvida, mas é como a gente veio falando desde o começo, né? O nosso desafio, né? Assim como algumas coisas já vêm mudando, e aí a gente, né, pegando aí o que a gente falou agora, dessa questão da mulher ter essa dupla jornada, e tem mulheres que têm tripla jornada, né? Atendo mulheres, por exemplo, que têm duas carreiras e filho, né? Uhum. Então, algumas empresas estão flexibilizando a questão do horário, né? Ou mesmo as mulheres buscando algumas profissões onde elas podem trabalhar home office, né? Ou como a gente que trabalha, né, por conta, autônomas, empreendedoras, empresárias e tal, né? Então a gente consegue ter essa flexibilidade aí de A gente horário. consegue ajustar, organizar melhor, né? Isso. Exatamente. É, E aí vamos lá, falar um pouquinho. Eu fiz uma outra pesquisa aqui que fala do G20, uma conferência do G20, que algumas metas foram estabelecidas para que até 2025 a desigualdade de gêneros nas maiores economias do mundo diminua. A meta do Brasil é reduzir a diferença em 25%. Lembrando que, numa das pesquisas também estava dizendo que o Brasil é o pior, né? Ocupa o É, pior o, ranking nesse que sentido. o que eu vi assim em relação, né, a essa questão hoje a população feminina no Brasil ela é maior que a masculina. Uhum, Ou seja, né, nós somos a maioria no Brasil e ocupamos a minoria no mercado de trabalho. Hoje uhum, aí isso mudou, né? Pelo que eu pesquisei também, de 2007 para 2016, de 40% dos postos de trabalho passou para 44%. Mas levando em consideração que nós mulheres, somos a sim. maioria, isso é pouco, né? Porque a Uhum, gente não ocupa com igualdade os postos, sendo que a gente é a maior parte da população. exato. Sim. Então, o porquê? Eis a questão, né? O porquê, né? É claro que a gente imagina aqui, como a gente já falou, essa questão do patriarcado, dessa cultura machista, né, que permeia ainda e está talvez entranhado no nosso inconsciente coletivo, né? É, Inconsciente coletivo familiar e por aí vai. Exatamente, também vai por aí, né? E Glaucia, realmente, ela falou aí que a mulher, mesmo em home office, está se ferrando, né? Porque tem os filhos a casa de fato, né? Acho que a quarentena veio mostrar um pouco isso. Espero que algumas casas, alguns lares aí tenham é, reavaliado essa divisão, né? É muito importante, né? Então, uma amiga minha chegou aí, a Aline, ela é engenheira, né? Ela quebra um pouco desse paradigma, né? De que não tem, acho que na verdade não é que não tem, são poucas as mulheres nessa área da engenharia, né? Ela é uma delas aí e acho que é bem, bem bacana também.
Mas não é um espaço que é ocupado naturalmente, porque o que se diz, né, que está aí no inconsciente coletivo, é que a mulher é de humanas e o homem é de exatas, É de né? Então já exatas. tem essa divisão, né? É verdade. Eu acho que são raros, né, dentro de um curso de engenharia, as mulheres que são. Eu não sei se tem mais gente da engenharia, até para poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, de como que Aham, é, mas eu acredito que seja uma diferença gigantesca. E até citando um exemplo, né, da área da tecnologia, que também é mais masculina, quando eu fiz a sim. faculdade, eu lembro que na época eu corria das disciplinas do sábado, porque eu tinha aula no sábado. Então, o que eu pudesse trazer para a semana para não precisar ter o sábado comprometido, eu pulava. Eu lembro que eu fiz uma disciplina no curso de tecnologia, não lembro exatamente o nome do curso agora, mas era uma sala gigantesca, assim, acho que em média tinha uns 30 alunos mais ou menos, com 4 mulheres. E eu era uma delas, Uhum. não fazia parte da turma, estava ali porque era uma disciplina que eu estava matando, que eu já estava adiantando, mas para ver essa diferença, né? E é uma coisa Exatamente. que tu não vê. Eram 4 só, era estranho. E eu lembro assim, ó, agora falando sobre isso, da dificuldade, a professora era mulher, Uhum. da dificuldade dela de se posicionar diante de uma sala com tantos homens. Parece Aham. que não era levada tão a sério, sabe? Que loucura, É bem né? doido, assim. E o esforço realmente que tu tens que ter para te manter esse posicionamento, para te manter firme ali, né? Exato. E são é tudo muito sutil, né? E são esses detalhes que muitas vezes são levados como algo natural e até normal, né? Que a gente precisa mudar, né? E a gente E precisamos ficar atentas e atentos, né? E não perpetuar isso, né? Que isso não se propague, que a gente consiga de que a fato gente frear. consiga, de fato, virar, né? Ter essa Uhum, consciência e para que as nossas futuras gerações consigam não seguir nessa linha, né? Que eu acho que é é. importante. E não sofrer como, né, as gerações anteriores a nós aqui, né, sofreram e a nossa também, né? E aí a gente já vai entrar numa outra questão, além da mulher ter essa desigualdade salarial, sofrer preconceito e tudo mais, também tem a questão que é muito sério, que é do assédio sexual, né? Então, a Tânia comentou ali em cima que quando ela trabalhou, se eu não me engano, no ramo, no segmento da publicitário, ela na maior estatal do país foi assediada pelo meu chefe. No meu setor de publicidade, 90% era homem. E aí eu desisti, fui embora. E aí não só ela, como outras, né, tantas mulheres aí que já passaram por isso, só quem sabe sabe, né? Sofrendo com essa questão, né? Além de você ter essa desigualdade, ter que ficar se provando, Um você tempo tem que todo. lutar contra esse machismo, Desrespeito, machismo, né? E tudo desrespeito por aí total, essa vai. ideia do cara achar que ele pode te cantar. E aí eu até peguei aqui a questão do assédio sexual para a gente entender e deixar o conceito, ó, devemos entender o assédio sexual como uma investida de conotação sexual não aceitável e não solicitada, ofertas de favores sexuais, busca de contatos físicos ou verbais que estão envolvidos em uma atmosfera hostil e ofensiva. O assédio é uma forma de violência contra qualquer pessoa e considerado um tratamento discriminatório, tendo como única definição do termo de inaceitável. Então, assim, a gente não pode aceitar, né? E aí, a gente... acho que é importante eu falar mais essa parte aqui, ó. São diversas as formas de comportamento que caracterizam o assédio sexual.
incluindo a violência física e a violência mental, como, por exemplo, a coerção, quando se força uma pessoa a fazer o que não deseja, né? Ela pode ser de duração mais longa, como a repetição de piadas ou frases de conotação sexual, convites constantes para sair ou conversas impróprias de natureza sexual, ou pode ser rápida, né, essa coerção, como tocar uma pessoa de forma inapropriada, ou ainda violação e abuso sexual. Né? Então, realmente, essa questão do assédio, ela é muito, muito séria. Né? Aí a Tânia comentou aí essa questão, mas ela não comentou mais nada em relação que tá. Não, Homens não até mantinham respeito, constrangedor, impotente, como ela se sentia, né? Mesmo tendo meu próprio, depois, né? Meu próprio negócio, muitas vezes a relação com alguns clientes, homens, não mantinham respeito, constrangedor, impotência e raiva, provavelmente era a sensação aí, né? Aí a Thaís colocou que já viu situações em que as mulheres foram demitidas por denunciarem assédio e não. enquanto o homem não teve punição. A Glaucia falando que foi demitida por não aceitar o assédio e, gente, muitas outras coisas, né? São Também já só passei pequenos por isso, exemplos. exatamente. Já passei por isso também. É horrível, é vergonhoso. Então eu entendo essas mulheres que estão falando aí, né? Realmente é muito complicado, né? Porque você não se sente. Você se sente envergonhada, você acha que você é culpada, você acha que você que está fazendo alguma coisa, né? Então, realmente, acho que quando eu falei dessa questão das mulheres se unirem, de terem a sororidade, né, de ninguém soltar a mão de ninguém, é por aí, né? Porque as mulheres são as primeiras que olham para você como tipo, ah, você tá dando mole, Sim. né? Ah, olha, sei lá, olha a roupa que você vem. É... É até se questionar, né? O quanto a gente às vezes precisa provar para outra mulher para que ela de fato acredite naquilo ali, né? Quando deveria de repente Exatamente, ser ao contrário. Somos mulheres, então vamos nos dar a mão, porque independente da roupa, independente do que eu faça, o respeito acima de tudo, né? Não posso permitir exatamente. que essas situações aconteçam e digam que a culpa é dela, por exemplo. Uhum, uhum, exatamente. E aí a questão que a gente bate muito, né, Ju, nessa tecla, a questão do não julgamento, né? A gente não sabe, mas é porque uma aceitou, então o cara acha que pode fazer com todas, né? Então, porque aquela lá, e aí começam os nomes, né? Ofensivos aí, sem nem às vezes a gente entender o que aconteceu com aquela Claro. mulher, né? A gente Existe não. um outro lado, né? E por que Uhum, apontar o dedo e por que criticar se a gente não sabe realmente o que tem por trás, né? exatamente. E até a questão que a Glaucia colocou ali, que hoje ela se arrepende, que poderia ter denunciado tal, a própria denúncia nem é tão fácil, você tem que ter provas, você muitas vezes vai ser colocado em situações bem constrangedoras, né? Então é muito delicado ainda aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, acho que Estados Unidos é levado muito mais a sério e na Europa, né? Então eles precisam até tomar cuidado com a questão do toque, né? Então, por exemplo, beijar, abraçar é muito mais restrito. Isso, às vezes, você nem tem lugares, se eu não me engano, assim, é que eu já vi de pacientes que moram fora, que você nem pode fazer isso porque pode ter Já é essa mal visto. conotação. Uhum. Exatamente, porque a pessoa pode te denunciar, né? A mulher pode te denunciar como assédio. É, de fato, assim, o que a Tânia colocou, outra mulher no trabalho é tipo uma concorrência, né? Não existe uma união. E não existe mesmo. Eu acho que esse é um fator que a gente precisa se dar conta, Buscar, né? trabalhar, né? Botar consciência, Exatamente. se questionar, eu acho que fazer as perguntas certas, né? Por que que eu não dou a Uhum, mão? O que que me sim. incomoda, né, nela, né? O que que Uhum, talvez
me coloque aí em concorrência, que nem a Tânia falou, né? Por que que eu Uhum, me sinto ameaçada? uhum, Acho que é importante, às vezes, a gente entender esse contexto e o porquê das nossas atitudes para poder botar essa consciência e virar essa chave, né? uhum, exatamente. Eu acho que quanto mais a gente também fizer um movimento, né? Embora aqui no Brasil seja tudo muito novo, né? Eu acho que é importante sim. E se você está ouvindo essa live, esse vídeo que depois vai ficar salvo e já passou por isso, você pode ir na delegacia da mulher, né, e fazer a denúncia e buscar aí, né, advogados que entendam dessa causa e fazer, né, que é aquela história, a mesma coisa que a gente vê nos abusos, né, de várias pessoas aí, né, que médicos ou pessoas que se diziam para ser médicos ou, né, João de Deus e tantos outros que ficaram aí impunes, né? Que as mulheres se calaram, né? Sofrendo aí o abuso, né? Então, a gente sabe que não é só no ambiente de trabalho, que de uma forma geral nós somos muito mais vulneráveis. Não que não aconteça com homens, mas nós somos sim muito mais vulneráveis, né? Estamos mais vulneráveis aí do que o homem, né? Então a gente precisa sim fazer um movimento Diferente, de né? se unir, né? Uhum. Então acho que isso é muito, 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 muito importante, né? Vamos lá, deixa eu ver. Eu tinha pego mais umas informações aqui que nessa pesquisa que foi feita pela Exame, foram 3.215 entrevistados, revelou que 34% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho, Nossa. né? Entre os homens, esse percentual cai pela metade, né? Mas é, ainda assim, realmente é bem expressivo. E aí ele coloca aqui que tem a questão das idades também, que entre 16 e 24 é, anos de idade é um pouco maior, tal, mas eu acho que é um tema aí bem sério, né? E bem importante aí para a gente falar. E aí tem mais um detalhe, né? Que a maior vulnerabilidade ela está na população LGBT+, e nas mulheres negras, Olha só, que né? loucura. Então, acho que esse também é um outro tema que mais para frente eu pretendo trazer e trabalhar, que é a questão da mulher negra, né? Que, que aí, segundo essa pesquisa, sofre também maior assédio, né? Então, A acho que de Tânia até, fato. a Tânia até falou que é uma questão que não vai mudar tão cedo, né? Mas é o que a gente vem falando. Eu acho que se a gente coloca essa consciência, se a gente entende, se a gente discute, abre esse espaço que nem a Ana tá abrindo essa semana para falar sobre isso, Uhum, tu começa a tocar mais pessoas, né? Tu começa a mostrar para mais pessoas que isso existe, porque eu acho que muitas vezes as pessoas vedam isso, né? Acabam não uhum, olhando para isso. E o quanto é importante, né, Ana? Inclusive, essa questão que tu está falando agora mesmo, eu acho que é um assunto que é importante, acho que tem que ser trazido, tem que ser comentado, tem que ser falado, para as pessoas pararem, né, de alimentar e falar mesmo, mostrar que não existe, não acontece, ou ficar preso aí a esses padrões que impedem uhum. de fazer algo diferente, né? Exatamente. E nunca é demais, né, Ju? Nunca é demais falar sobre isso. Nunca é demais trazer esse tipo de tema, a gente escrever sobre, falar sobre. Nunca é demais. Eu acho lindo que tem um monte de gente que faz e eu acho que não é suficiente. Ainda assim, acho que esse monte tem que uma hora virar todo mundo falar a mesma língua, sabe? Todo mundo falar a língua do respeito, né? Da empatia, da compaixão,
da sororidade, né, da gente, do amor, né, da gente se unir, né? Não. E aí tem um ponto muito legal quando eu fui estudar também um pouco mais sobre a questão da diversidade. Acho que a diversidade ela é anterior às classes, às tribos, às categorias. A diversidade começa nos valores, no respeito, né? Porque somos diferentes. Então, independente da tribo que estamos, ou da classe, seja o que for, ou da cor, da pele, nós já somos diferentes por sermos quem somos. Ninguém é Uhum. igual, né? A gente pensa diferente, ou a gente pode pensar a mesma coisa, só que vai agir de forma De diferente, forma né? diferente. Então, existe essa maravilha, essa coisa linda que é a diversidade humana, né? Assim como tem a diversidade na natureza e tudo se complementa, né? E tudo faz sentido. Então, eu acho que é por aí, sabe? A mulher e o mercado de trabalho e outros temas que eu vou trazer aí durante essa semana e nos próximos meses, falando acima de tudo do respeito que a gente precisa ter, óbvio, independente do gênero. O respeito é bom e a gente sempre gosta, né? É sempre bom e a gente sempre vai gostar. Respeito nunca é demais, né? É Então, acho que verdade. é importante a gente, óbvio, não se apegar a essa questão. E eu, às vezes, vejo muitas pessoas falando: ah, já deu, já cansou essa história de feminismo, não sei o quê. Primeiro que as pessoas muitas vezes nem entendem. Tem um preconceito, Não tem sabe nem do que se trata, né? exatamente, acha que é o contrário ao machismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, fiquem atentos, porque na quarta-feira eu e a Renata Prachedes falaremos sobre isso. Então, é mais uma live aí com informação, com conhecimento, né? Então, acho que é legal a gente buscar as informações, buscar o conhecimento, né? Acho que a partir do momento que a gente tiver mais conhecimento e conseguir internalizar isso, né, introjetar isso, a gente vai ser menos preconceituoso, né? Preconceito, a raiz dele está nesse não conhecimento e no medo, né? Então, Na acho que ignorância. falar sobre mulher, como eu já falei e vou reforçar, somos ainda vulneráveis, estamos ainda vulneráveis, né? Então é importante sim a gente bater e bater muito nessa tecla, né? E falar muito sobre isso. É só a primeira live da semana, né, Ju? E não sei se tem mais alguma coisa aí que você pesquisou e que você queira compartilhar. Não, acho que a gente foi na mesma linha, né, Ana? Já tinha Que trocado uma bom, ideia e o que sim, tu falou são dados que batem aqui com o que eu também já tinha buscado de informação. E é isso, né? Acho que um é, pouco também da minha história, um pouco do que eu enfrentei. Acho que esse bate-papo é legal, um pouco do que tu falou, para que as mulheres fiquem aí atentas, né? Para que uhum, consigam se posicionar de fato conquistar o seu lugar onde é merecido, né? exatamente, Sem esse sofrimento, sem essa dor. A gente merece. E é com simples certeza, assim. Somos exatamente. iguais, né? Isso mesmo, isso mesmo. Legal, Ju, ó, muito obrigada aí pela tua participação, né, por ter aceitado o convite aí para nossa segunda um pouco diferente aí, falando sobre ser mulher e a coragem Mudando o de ser foco um mulher. pouquinho. Exatamente. É, acho que principalmente isso, né, a coragem de ser mulher. A gente tem que ter muita coragem mesmo, né, para esse mundão aí que a gente vive. Não é tão simples assim, só a gente sabe, né? É verdade. Então, vamos manter firme aí nosso propósito, é, a gente se dá a mão, né, se respeita e se valoriza, né? Obrigada a todos vocês pela participação, pela audiência, Minha né? mãe, ó, E um beijo para minha mãe mãe. da Ju, beijo pra mãe da Ju. E semana que vem estamos de volta aqui, né, Ju? É isso aí. Com o nosso tema. Firmes e fortes. Isso aí. O nosso Então, propósito aí de trazer mais informação, mais conteúdo, mais autoconhecimento aí para todos vocês. é isso aí. Ju, gratidão. Beijo Gratidão também. grande, firme e forte, estamos juntas. É isso aí.
Isso Que aí, assim um seja. beijão. Boa noite, Beijo. pessoal. Beijo.